Você pode falar para a gente seu nome completo, sua data de nascimento? Então, meu nome é Giovana da Silva Justo, nasci no dia 26/3 de 1978, nasci aqui no hospital que tinha aqui na São Francisco, não sei nem se existe mais. Vivi até meus 22 anos aqui, depois eu casei, me mudei, né? Mas antes disso, eu com 15 anos fui mãe de um menino chamado Emerson. Afiliação, respectivos nomes e origens. Teve irmãos? E vários, tive 5. Tive Maria, Marco Aurélio, Osvaldo e César, Cezinha Maluco da Mangueira, que até hoje ele reside aqui na comunidade. E o nome da minha mãe é Dejaí da Silva Justo e meu pai foi o vice-presidente em 1992, que o nome dele foi Orlendi Pascoal Justo. Ele já não está mais aqui conosco, mas está em memória. Avós maternos e paternos, respectivos nomes e origens. Teve contato com eles? Não tive contato. Nome de seus outros tios, parentes ou demais? Tia Caçula, tia Orlandina. Eu tive contato muito com a tia Caçula, porque ela tinha uma ala aqui na Mangueira, a ala dos impossíveis. Eu não sei nem se existe mais essa ala, mas eu tinha muito contato. Eu tenho até uma história engraçada, posso contar? Porque assim que eu saí da Mangueira, em 2009, ela ficou muito chateada. E aqui na Mangueira são becos e vielas, né? E eu morava num beco do lado dela, era só família, do lado dela. Então, quando eu saí da Mangueira em 2009, que eu passava para ela me abençoar, benção, tia Caçula, ela virava a cara para mim, porque ela ficou muito magoada com a minha saída. Aí eu até chorei, falei para ela que eu estava saindo, mas eu estava saindo sabendo o que eu estava fazendo. Aí, mesmo assim, ela não olhou na minha cara. Ela ficou um mês sem falar comigo devido a ela, porque o povo da Mangueira é mangueira mesmo. Eu também sou mangueira, mas eu tinha que voar, né? Seu filho, ele participou de alguma agremiação? E como? Ele participa junto comigo. O nome dele é Emerson Giovanderson da Silva Paranhos. O Emerson, ele participa, eu ainda quis que ele fizesse parte da Mangueira da Manhã. Ele desfilou, ele desfilou em cima de carro, desfilou na bateria, mas só que ele não se habituou. Então, assim, quando eu desfilava, ele sempre foi meu apoio, como é até hoje. Em qual localidade passou sua infância e juventude? Foi todo no buraco quente. Toda no buraco quente. A minha infância e juventude foi no buraco quente. A minha infância aqui na Mangueira foi muito boa, foi uma época muito boa. Foi uma época que não existia celulares, né, para a gente só ficar se comunicando com celular. Então, era brincadeira na rua, brincadeira dentro da quadra, da Mangueira. E é isso, eu tive uma infância maravilhosa, eu não tenho nada o que falar da minha infância na Mangueira. Eu só tenho alegrias, alegrias, alegrias. Em qual escola estudou? Foi dentro do buraco quente mesmo, Humberto de Campo, ali. Praticava ou pratica alguma religião? Pratico, sou do Candomblé. Qual lembrança você carrega sobre a comunidade da Mangueira no período da sua infância e adolescência? Ai, tem tantas. No período da minha infância, são as brincadeiras que nós brincávamos, né? Na minha adolescência, foi eu sendo porta-bandeira, indo para as saídas, indo se divertir, indo viajar, indo curtir e tendo a responsabilidade ao mesmo tempo. Estação Primeira de Mangueira, maior carinho que eu tenho do mundo. Levo para a minha vida. Eu costumo dizer que a Mangueira para mim foi uma faculdade. Hoje as outras escolas são assim um trabalho. A Mangueira para mim foi uma escola de vida. Quais foram o seu primeiro contato com o carnaval? Mangueira.
Foi na ala das crianças da Dona Nelma, que ela tinha uma ala e eu desfilei ali. Foi meu primeiro contato. Depois foi eu ter o contato de ser do grupo do Dalmo, que eram formados de 15 casais de aniversário e porta-bandeira. Como começa a sua história na Mangueira? Quem foi que te trouxe? Quem foi que te acompanhou nas primeiras vezes na quadra? A minha mãe, que sempre me levou, Dejaí da Silva Justo, para fazer parte da ala da Dona Nelma. Aí eu comecei a desfilar na ala da Dona Nelma e assim eu continuei. Eu passava na Visconde de Niterói, eu já não estava mais na Humberto de Campos, eu já estava na Gonzaga, Gama Filho, né? Eu já estava na Gonzaga, eu vinha a pé. O Dalmo, isso com 14 anos, 13 anos, o Dalmo sempre dava aulas ali do lado de fora da quadra, ou então dentro da quadra, para as meninas e para os meninos. E eu sempre passava, via e eu ficava olhando, às vezes eu parava, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser aquilo ali. E eu sempre falando com ele falava para mim assim, não quero falar com você, eu preciso falar com a sua mãe, porque antigamente era assim. Eu preciso falar com a sua mãe, porque você está estudando? Eu estou estudando. Você passou de ano? Aí eu, tá na metade do ano. Aí ele, eu preciso ver seu boletim. Aí eu, tá. Aí eu chamei minha mãe, aí minha mãe me acompanhou até ele, aí ele viu, fez todo o procedimento, né? Aí ele, você vai fazer um teste. Eu falei assim, tá bom, eu faço. Mas eu não sabia rodar nem para lá, nem para cá. Eu via, eu achava aquilo lindo, eu achava aquilo brilhante. Mas eu sempre falo isso comigo, isso é um dom da pessoa. A pessoa precisa ter o dom da dança. Não é só gostar, tem que ter o dom. Ele pegou a bandeira e empunhou na minha cintura. Eu fui, dancei, aí ele ria. Aí eu ria, aí ele... Então tá, semana que vem você volta. Aí eu, mas eu volto para ser? Aí ele, não sei. Porque o Dalmo, ele era todo torrão, ele tinha os momentos dele de carinhos, mas ele também tinha aqueles momentos, sabe, de não querer te dar muita confiança. Eu não vou dar muita confiança para essa menina não, que não sei o quê. Assim começou. Aí eu saí da ala das crianças, aí eu entrei para a ala dele, que era formada, as meninas que faziam parte, era até 15 anos de idade, elas já tinham crescido, aí eu fiquei na ala dele 13, 14, 15, 2 anos. Gente, vocês não vão acreditar, porque a gente se arrumava já se arrumava aqui, era muito engraçado. A gente saía arrumado e ia a pé. A gente pegava, ia a pé, andando de fantasia e chegava lá, nós desfilávamos numa boa. Hoje não, hoje é tudo muito diferente, mas na nossa época era pauleira, sabe? Desde criança já era pauleira, então foi uma emoção muito grande. Eu ainda era muito jovem, né? E ali eu me divertia, ali com aquelas meninadas ali em volta, todo mundo rodando bandeira para lá, para cá. E ali eu fiquei, até hoje, como porta-bandeira. E além de porta-bandeira, você já ocupou algum outro cargo na escola? Não. Só de porta-bandeira. E como nasceu esse amor pela arte? Esse amor pela arte nasceu, eu vindo, não sei, foi meu olhar, eu vendo aquelas meninas, meu olho brilhava só de vê-las dançando, bailando, eu vendo os meninos também, sabe? Então eu acho que foi meu olhar, foi o brilho nos meus olhos. Você pode falar um pouco pra gente sobre o Dalmo José? Como foi pra você essa relação desde o momento da aula e depois disso, quando você já era porta-bandeira? O Dalmo, né? O Dalmo foi uma pessoa muito importante para mim. Eu costumo dizer, se a dança do Marquinho, se não fosse a dança do Marquinho, eu não seria Giovana. E se não fosse a minha dança, também não seria o Marquinho.
E se não fosse o Dalmo, não seria nem Giovanni nem Marquinho. Porque ele foi uma pessoa muito importante para a gente. Eu comecei a andar de salto alto, quem me ensinou foi o Dalmo. Porque eu não sabia andar de salto. Ele falava, vocês têm que ter elegância para dançar, vocês têm que ter elegância com os braços, você tem que ter elegância para tudo na vida. O Dalmo era um pai, uma mãe para a gente. O Dalmo não era só um professor. O Dalmo fazia parte da nossa família. O Dalmo era uma pessoa que a gente trabalhava no Scala. O Dalmo entregava uma por uma nas suas devidas casas. Ele fazia questão, a gente ainda queria correr dele, mas ele ficava escondido, ele falava, volta, que eu estou tomando conta de vocês. E os nossos pais, eles confiavam plenamente no Dalmo. O Dalmo, eu não tenho palavras assim, sabe? Porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, não só na dança, mas como uma pessoa que fez parte na minha família, porque ele tomava muita conta da gente, ele era uma pessoa muito presente. O Dalmo para a gente foi tudo. E a perca dele foi muito triste. Você possui alguma inspiração em outra porta-bandeira de outra escola ou da Mangueira? Se sim, quem? Eu sempre, quando dou entrevista, eu falo que eu tenho inspiração pelo Dalmo. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. O Dalmo, ele ensinava a gente a dançar de porta-bandeira e ele ensinava os homens a dançar como mestre-sala. Ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a minha inspiração todinha foi o Dalmo José. Então, em todas as entrevistas que eu dou, a minha inspiração se chama Dalmo José. Qual campeonato que a Mangueira ganhou que mais te marcou? 2002. 2002, por que eu vou falar que marcou? Porque teve um período que o Marquinhos ficou muito doente. E teve ensaio na Marquês. E ele não foi, porque ele estava internado. Estava com celulite na vista. E nós tínhamos um amigo, o Birinha, que ele era o segundo, ele queria dançar comigo ali. Eu falei, não precisa, que eu faço minha parte e a parte do Marquinhos. Foi muito engraçado que eu fiz mesmo. Eu fiz mesmo, eu pegava, parecia que tinha gente ali do meu lado, sabe? Eu pegava a mão, eu rodava, parecia que alguém segurava a minha bandeira na ponta, eu apresentava, fazia toda aquela coisa e parecia que o Marquinhos estava ali do meu lado. E todos os sites vieram falar comigo, sabe? Que aquilo foi brilhante, aquilo foi uma coisa que chamou muita atenção. Porque geralmente quando não está o primeiro, o segundo vem para frente. Mas só que eu não queria, o Marquinhos estava bom. Ele só estava internado para cuidar da celulite na vista. Então eu queria fazer a minha parte e a parte dele. E para ele dançar com a Elaine. Entendeu? É isso. Qual campeonato que a Mangueira perdeu que mais te marcou? Foi em 1999. Me marcou porque, além dela perder, aconteceu muita coisa comigo, com a minha fantasia. Quem fazia a minha fantasia era o Antônio Sperandini. Então, a Mangueira veio bonita, a Mangueira veio... Ela saiu um pouco da tradição dela, começando com a minha roupa. O carnavalesco foi o Lousada, na época. Ela veio de um campeonato de 98 e 99 ela estava bem. E a minha roupa era toda vazada. O Marquinho pegou a minha roupa, balançou, fez toda a força do mundo para que eu entrasse na roupa e nada acontecesse. Mas incrível que quando a gente pisa naquele palco ali, tudo acontece. Eu pisei ali, quando a bateria começou a sair, eu saí também, porque antigamente a gente vinha na frente da bateria, a roupa arrebentou todinha atrás. Eu só ouvi a arquibancada fazer
Aí quando eu olhei assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E quem era meu apoio na época era o Moranguinho. O Moranguinho começou a catar muitas fitas no chão, começou a amarrar. Aí daqui a pouco eu comecei a ouvir da arquibancada, ê! Sabe? E a Mangueira naquele ano estava muito bonita, sabe? Mas só que ela não perdeu pelas minhas notas, por ter arrebentado. Eu vi a justificativa, foi o que eu comentei. A minha roupa, eles alegaram que saiu da tradição da Estação 1º de Mangueira, porque a Mangueira é muito tradicionalista, sabe? A Mangueira é aquela escola que se você sair do tom de rosa dela, eles falam. Se você sair do tom de verde dela, elas falam. Se a Mangueira não entrar com verde rosa dela, tradicional, eles começam a falar, sabe? Colocar um monte de empecilho. E a escola de samba está evoluindo hoje, né? Hoje você fala de uma coisa, amanhã você fala de outra. Mas a Mangueira sempre é pegada pelas cores dela, verde e rosa. Entendeu? Foi isso. E como você se sentia diante dessa responsabilidade de ser primeira porta-bandeira? De carregar esse quesito tão importante na cintura, basicamente. Quando eu entrei para ser porta-bandeira, eu pensava que eu ia ser a segunda. Que eu fui fazer um teste na época do Roberto Firmino. Eu fui fazer um teste com o Birinha e com o Marquinho. Mas só que eu não sabia que lá em cima estavam os diretores todos observando. Para mim só estava eu, Marquinho, Birinha e o Roberto Firmino. E no bem da verdade estava todo mundo lá em cima. Aí dançamos. Aí quando eles acabaram de ver, eles falaram, você vai ser a primeira. Eu falei, não, quero ser a segunda. Não, você vai ser a primeira. Eu falei, não, quero ser a segunda. Porque na época, a Elaine e a Ircleia, que era a minha prima, estavam grávidas ao mesmo tempo. Então tinha que arrumar uma primeira e uma segunda. Aí eu quero ser a segunda. Não, você vai ser a primeira. A segunda nós vamos arrumar. E foi a Kátia, na época. Então, a responsabilidade que eu carrego, assim, me jogaram essa responsabilidade, eu acho que eu carreguei com maestrina e carrego até hoje, porque tudo que você faz com amor, eu acho que sai perfeito. Eu amo a arte da dança de mestre sala e porta-bandeira. Eu amo o que eu faço. É uma coisa que me faz bem. Eu posso estar muito chateada, mas se você falar para mim, hoje tem isso daqui para você fazer, que é a dança, eu vou lá, danço, passo alegria para o povo, vou embora com o meu coração chateado, porque eu já cheguei chateada, mas as pessoas não têm nada a ver com isso. A gente tem que passar alegria para eles, para todos. E eu vou viver minha vida. Mas ali naquela hora eu só quero passar alegria. Quantos anos você virou primeira porta-bandeira da Mangueira? Com quantos anos? Acho que foi com 16. Com 16 anos. Muito nova. E eu já era mãe. E a questão das notas e da avaliação dos jogadores? Como você lidava com isso? Ai, gente, isso aí pra mim é horrível. Porque a gente não está na cabeça deles, né? Teve ano que eu ganhei um 9,9 pela Mangueira, que eu não entendi o porquê e que nós fizemos perfeito. Eu e Marquinho, dançamos como ninguém, a fantasia estava leve. Eu não entendi, como também aconteceu na Tijuca em 2011, eles tiraram nota minha e do Marquinhos, porque eu não entendi, eles não estavam olhando para mim, para o Marquinhos, eles estavam olhando para a comissão de frente, que a cabeça estava caindo, levantava, caindo, e eu chamando ele para ele nos olhar, dançar. E o meu jurado estava olhando para frente, não estava olhando para a gente. Eles tiraram, deram nota 9,9 para mim, para o Marquinhos, agora porque eu não sei, faltou algo. O que é algo? Qual foi a maior dificuldade que você já teve que enfrentar na Avenida? Para mim, a maior dificuldade foi em 99, século do samba, que a minha roupa arrebentou todinha.
Essa, para mim, foi a maior dificuldade. Mas eu também tive uma dificuldade esse ano com a União de Maricá, que a minha roupa veio muito grandona, eu não sei o que o costureiro fez, e ele depois alegou para mim que ele deu uma viajada, que não sei o que. Eu falei, poxa, mas você não pode viajar, que senão quem se dá mal sou eu. Entendeu? Como eu dei mal, entendeu? O meu mestre de sala queria chegar, o Fabrício queria chegar até a mim e ele não conseguia, porque a roupa era muito grande. Entendeu? Então, assim, tem coisas que prejudicam o casal. O carnavalesco que vai desenhar a roupa, ele tem que saber o que o casal precisa, necessita, o que dá para os dois fazerem, entendeu? E para mim o que prejudicou foi o que em 99, no século do samba, a minha roupa arrebentando todinha atrás. E você falou agora, né, um pouquinho da União de Maricá. Assim, para você, quais seriam as principais diferenças, né, entre as agremiações do grupo especial e do grupo de acesso? Para mim não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Sabe por que não tem diferença nenhuma? Quando você faz aquilo por amor, você está fazendo aquilo ali, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia no grupo especial. Eu estou dançando. Então, para mim, ali eu estou sendo a Giovana Justo, tanto no grupo ouro, tanto no grupo especial. É porque existe na nossa cultura, que é o carnaval, muita vaidade. E essa vaidade eu acho que não bateu em mim, não, porque eu danço mesmo, eu gosto de dançar mesmo, pode ser no grupo ouro, como no grupo especial, eu estou fazendo o que eu gosto e eu vou seguindo minha vida. E como era a sua relação com os outros casais da escola? O melhor possível. O melhor possível. A gente tinha sempre o Birinha, sem comentários. O Birinha era uma figura, sabe? Ele fazia de tudo para dançar comigo, arrumava confusão com o Marquinho brigava com ele porque não era isso, ele não tinha que fazer isso, passar por cima dele. Eu tenho até uma história, posso contar? Claro, fica à vontade. Então, teve um show na Mangueira, porque antigamente existia muito show fechado para gringos na Mangueira. O Marquinho, ele ia chegar mais tarde. A roupa do Marquinho estava na minha casa. O Birinha mais cedo tinha ido lá em casa. O Birinha mais cedo tinha ido lá em casa falar. Ele me chamava de Jopita. Jopita, ó, o Birinha, o Marquinho, o Iaiá me ligou, que ele chamava o Marquinho de Iaiá. Iaiá me ligou, falou que é para eu dançar contigo, é o Birinha. Isso é verdade? Aí ele, é verdade. A Iaiá me ligou para eu dançar com você, fazer o show hoje com você, porque não vai dar tempo dele chegar. Eu sei que ele soube que a roupa do Marquinhos estava lá em casa. A roupa dele está até aí, né? Eu confirmei, tá. Aí levei a roupa para a quadra, aí chegou na quadra. Ele colocou a sandália, era maior do que o pé dele, mas ele colocou assim mesmo. E eu tô vendo aquilo tudo e eu pronta. Daqui a pouco quem me chega? Marquinho, tira a minha roupa agora. O Birinha, tira. Giovana, você foi culpada, que não sei o quê. Aí, a culpa foi para quem? Porque a roupa estava onde? Na minha casa. Eu não, mas o Birinha foi lá muito sério, Marquinho. Mas você não tem que acreditar nele, ele é um mentiroso, que não sei o quê, não sei o quê. Olha a sandália como é que tá no pé dele. Realmente, era uma sandália desse tamanho. O pé do Birinha era pequeno. Ainda mais que foi sandália franciscana, aí dava para ele amarrar, apertando e dava para ele dançar. Mas o Marquinhos fez ele tirar a roupa todinha para ele dançar. Gente, eu sei que naquele dia eu dancei tão nervosa, porque ele falou que ele ia bater no Birinha, que o Birinha... Mas não era nada disso. Depois os dois ficavam muito bem, todo mundo ficava muito bem. Então eu tenho várias historinhas como essa, entendeu? A gente se tratava muito bem, era respeitosos as nossas amizades, tanto da parte da Elaine, como minha, como a do Marquinho, como a do Birinha, que ele fazia essas coisas, mas acabava que depois a gente ria dessas coisas todas que aconteciam. E como foi a sua parceria com o Marquinhos? Foi a melhor possível. No início da conversa, eu falei que se não fosse a dança do Marquinho, eu não seria nada. E se não fosse a dança da Giovana, eu acho que o Marquinhos também não seria assim, né, entre aspas, né?
porque eu aprendi também muito com o Marquinho. Marquinho é meu compadre, ele batizou meu filho nas águas, na cachoeira. Mas tem momentos na vida que a gente tem que voar, sabe? Nós estávamos no Tuiuti, eu recebi um convite, só eu que recebi esse convite para ir para São Clemente. Eu já tinha falado para ele, aí ele foi e falou, vai. Eu sei que aquele vai era, não vai, sabe? A gente entende, eu entendi. Aí eu conversei com todos, conversei com a Chininha, conversei com a Cici, conversei com a Neuci, porque é uma família minha também ali. Conversei com todo mundo, sabe? Porque eu acho que eu tinha que falar alguma coisa, porque era muitos anos junto, 15 anos dançando junto, acho que nem era 15, acho que era 16, dançando junto com o Marquinhos. Então, conversei muito com ele, foi muito ruim, até eu pegar o ritmo do Fabrício, porque eu com o olhar, eu já sabia o que o Marquinhos queria. E o Marquinhos também já sabia com o meu olhar o que eu queria também, então foi muito difícil. Mas eu acho que assim, num casamento, acaba. Possa ser que um ano eu possa vir dançar com o Marquinhos, sei lá. A gente nunca sabe o dia da manhã. Entendeu? Então, assim, foi um fato que aconteceu que não tinha, assim, eu não podia parar de dançar. E ali só tinha uma vaga só para o porta-bandeira, não tinha para o mestre-sala. Então, eu recebi o convite, eu fui, mesmo eu conversando com o pai de santo dele, conversando com ele. Era muitos anos juntos e não só de dança, de amizade. E isso afetou muito nós dois, eu sei que isso afetou muito a ele, afetou muito também a mim também, porque eu senti muita falta dele também. Porque quando você começa com um parceiro, você é a mesma coisa no casamento, você quer terminar o casamento junto com aquela pessoa. Você nunca espera que aquele casamento vai acabar. E para mim também eu esperava que nunca fosse acabar. Mas eu, de repente, quem sabe ter uma volta, entendeu? É isso. E quando a gente fala da vovó Lucila? A vovó Lucila na minha vida, nascida e criada. Esse lugarzinho aqui mesmo, onde que nós estamos aqui, foi o aniversário dela de 100 anos. Aqui mesmo. Aqui. Eu chamei o Birinha para dançar comigo, porque ela não saía da casinha dela para me ver. Aí ela, com o cachimbo dela, me vendo dançar. Aqui. Aí ela me abraçou, ela, muito obrigada por fazer isso por mim. Eu falei, a senhora merece o mundo. A vovó Lucila, ela representou muita coisa, não só para mim, mas para muita gente na Mangueira. A vovó Lucila, ela era rezadeira. Ela quase fez o parto da minha mãe, no meu caso comigo, por isso que eu nasci tão perto da Mangueira, do outro lado. Eu tenho aqui a minha avó Lucila, que me viu nascer, quase fez meu parto. Se não fosse ela, eu não estaria aqui também, entendeu? Foi com a ajuda dela e desejo toda a felicidade do mundo para ela. A vovó Lucila não era só uma avó também para mim, ela era uma avó, ela era uma amiga, ela era uma confidente, que às vezes eu subia lá para a casinha dela, sentava do lado dela, ficava conversando com ela. E ela tinha uma idade avançada, mas ela tinha um pensamento muito à frente, sabe? Muito à frente. Ela era que nem a Dona Nelma. A Dona Nelma também, ela tinha um pensamento, esses patrocínios de hoje, que existe na Mangueira, era a cabeça da Dona Nelma que ia muito à frente da idade delas, sabe? Então eu tenho um amor, ela, Dalmo, para mim são meus amores. Ir da Mangueira e ir para outra agremiação. Esse processo foi muito difícil. Muito difícil porque as pessoas que são mangueira mesmo, eu sou mangueira. As pessoas podem até achar que eu não sou mangueira sim.
Mas só que, assim, existe uma coisa que às vezes você tem que sair da sua zona de conforto para você ir fazer o que você gosta, para você trabalhar. Mas a Mangueira também ajudou muito para o meu filho. Meu filho estudou no Colégio Santa Mônica sem pagar, devido ao Baninho, que era muito meu amigo. Ele dava a bolsa de 100% para o meu filho, até ele se formar. Então, isso para mim não tem pagamento, não tem dinheiro que pague. Então, isso para mim foi muito importante. Mas esse processo meu de sair da Mangueira foi muito difícil. Eu fiquei muito mal. Vários mangueirenses viraram as costas para mim, porque é muito difícil isso, porque a Mangueira é tradição. Eu acho que se eu não tivesse saído da Mangueira, acho que estaria na Mangueira até hoje. Mas eu saí para ver outros horizontes, outras coisas. Eu acho que eu quebrei um tabu na Mangueira. Acho que foi a primeira porta-bandeira que saiu, que foi para outra agremiação. Acho que se chama Giovana e Marquinho, sabe? Então, assim, eu só te falo que foi muito difícil, tanto para mim e para o Marquinhos. Uma coisa para você, tá? Se a falecida Dona Nelma estivesse viva, eu acho que nós não iríamos. Porque eu ia conversar com ela, ela ia me xingar, ela ia falar que nós não íamos sair, que nós íamos continuar. Você ganhou 3 estandartes de ouro, né? O primeiro foi em 2004 pela Mangueira. E qual foi a emoção de conquistar esse prêmio? Gente, isso daí é um prêmio que todos almejam, né? É um prêmio que é uma coisa que você conquista pelo seu trabalho ali, diário, você ensaiando, sabe? É um prêmio extra que você, fora os 10 que você tem que dar para a agremiação, o estandarte é uma coisa que te levanta, te coloca lá em cima, que o seu nome fica ali marcado, registrado, sabe? Então aquilo ali para mim foi um marco na minha história, eu ganhar o meu primeiro estandarte. Ainda mais pela minha escola, Estação Primeira de Mangueira, que a Mangueira é minha escola. E teve algum outro prêmio conquistado que te marcou também? Assim? Todos me marcaram. Um pouquinho, todos me marcaram. Não foi só o estandarte. O estandarte é aquela coisa que todos querem ganhar. Mas todo prêmio que vem é uma conquista do seu trabalho bem feito. É um reconhecimento do seu trabalho, sabe? É um pouquinho do reconhecimento do seu trabalho que você está ganhando aquele prêmio. Então, todos os prêmios que eu ganhei, para mim, foram muito bem-vindos. É igual o estandarte também, foi muito bem-vindo. Graças a Deus por isso, só tenho que agradecer. E você tem o costume, assim, de investigar as personagens das suas fantasias, o que elas representam? Bom, a gente tem que ficar ciente do que a gente vai vir, do que a gente vai representar, do que é aquela história. Eu tenho costume, sim. E como você vê o seu legado na Mangueira? Ai, o meu legado. Aqui eu comecei. Eu queria tanto terminar aqui. Assim, um ano, assim, eu estou terminando, eu vou desfilar pela Mangueira há um ano terminar. Ponto. Isso daí é meu sonho. Mas nem todos os sonhos são... Meu legado na Mangueira eu acho que foi muito bonito. Foi um legado de altos e baixos, assim, sabe? Foi de conhecimento. No início da história aqui, que eu contei para vocês, eu falo que a Mangueira foi minha faculdade na arte da dança. Realmente foi mesmo, porque o Dalmo foi meu professor. Ele foi meu instrutor, ele foi tudo para mim. E ele participava da Mangueira, ele começou também na Mangueira, então o meu legado na Mangueira eu vou levar para o resto da minha vida. E que conselho você daria para as meninas que desejam ser porta-bandeira na escola? Que se dediquem ao que está fazendo, mas primeiro de tudo, não deixe de estudar, estudem. Seja alguém na vida, porque eu vim ser alguém agora. Eu me formei agora em enfermagem, eu poderia ter feito isso muito antes,
Mas eu fui, sabe, empurrando, empurrando, empurrando. Era para eu ser administração, ter feito administração. Não fiz pela metade. Tudo também por causa do carnaval. Não culpo também o carnaval, não, me culpo. Eu que fui culpada. Agora não, agora eu terminei. Eu entrei e fiz mesmo, terminei. Então, assim, primeiro lugar, estudem, porque o estudo está em primeiro lugar. Depois aí se dediquem na arte da dança, porque a arte da dança de Marcelo Porta-Bandeira é tão bonita. Eu costumo dizer que parece ser a Barbie e o Ken. Os dois ali dançando cisne, sabe? A dança do cisne. Ali os dois. Então, assim, eu quero frisar bem isso. Estudem, mas se dediquem também na dança, porque a dança ela é muito bonita. E ela é coisa só, não é só de um, é de dois. Não dancem sozinha, dancem com parceiro. É isso. E se você pudesse deixar um recado para a Giovana, que está lá atrás, começando ainda a carreira, que está só sonhando, que ainda não concretizou isso tudo que você está dividindo aqui com a gente? Eu acabei de falar aqui para você. Se a Giovana hoje estaria começando hoje como porta-bandeira, eu começaria fazendo tudo que eu comecei agora. Eu ia estudar, eu ia me formar, ia fazer tudo agora. Ia ser porta-bandeira, ia ser tudo. Entendeu? Para depois ia me dedicar como porta-bandeira, porque eu gosto até hoje, gosto mesmo. Eu me entrego de corpo e alma mesmo na dança, porque eu acho que a dança, para quem é porta-bandeira, você pode perguntar para a Selma, pode perguntar para qualquer uma, para a Lúcia, porque nós temos que se entregar na dança. Então, a Giovana, aqui, eu ia primeiramente me formar, eu ia me dedicar na dança, ia fazer tudo que eu fiz na dança, eu fazia hoje também. E o que é a Escola de Samba Mangueira para você? A maior escola do planeta. Ai, gente, eu tô em outra agremiação. Mas é a maior escola do planeta. A gente não pode deixar de dizer isso, né? Poxa, a Mangueira Gente, a Mangueira entra na Marquês de Sapucaí. Eu lá no camarote, eu desabando. Ai, meu Deus do céu, que não sei o quê. Eu lá no show chorando. A Mangueira não tem igual. Não tem igual a Mangueira. Quais são suas outras atuações profissionais e sociais? Então, eu me formei em enfermagem. A vivência na Mangueira impactou ou atrapalhou sua vida profissional? De qual forma? Não atrapalhou, não. Gente, a culpa foi minha. A culpa não foi da Mangueira. A Mangueira tá ali, ó. Então, quem tem que tomar uma decisão é a pessoa, entendeu? A Mangueira não fez nada de mal para mim, pelo contrário, a Mangueira fez muitas coisas boas para mim, fez eu conhecer as pessoas, fez eu aprender muita coisa. Então, quem atrasou fui eu, não foi a Mangueira. Quais oportunidades a dança trouxe para você? Várias oportunidades de eu conhecer as pessoas. Acho que foi no primeiro bloco, falei que o meu filho ele estudou com bolsa de 100% porque eu conheci uma pessoa que é dono do Colégio Santa Mônica, que é o professor Albano, e ele me deu a bolsa de 100%. Então isso tudo foi através da Estação 1º de Mangueira. E o que a dança pode oferecer para os jovens? Muita coisa boa. Muitas coisas boas podem oferecer. Ontem mesmo, um pai de um amigo do meu marido, passou mensagem para o meu marido para me perguntar se eu dava aula. Eu falei, eu não dou aula, garota de 9 anos. Mas eu sei uma pessoa que dá aula, se chama Mateuzinho. Liguei para o Mateuzinho, que eu costumo chamar ele de Mateuzinho. Liguei para o Mateuzinho. Falei, eu posso enviar uma menininha de 9 anos que ela quer ser porta-bandeira? Aí ele falou, pode, Giovana, é toda quarta, que não sei o quê. Eu falei assim, então ela pode ir semana que vem? Aí ele, pode. É o sonho dela de ser porta-bandeira. Então, como é que a gente vai tirar o sonho de uma criança?
Ela tem que ir. Sabe por quê? Porque minha sobrinha foi porta-bandeira, ela na metade, ela falou que não queria ser mais, porque aquilo não era para ela. Então a criança tem que ir para ver se ela vai se adaptar ou não. Porque de repente não é aquilo que ela quer, que ela está vendo outras meninas fazerem, ela está achando bonito, mas quando ela for fazer, ensaiar, entrar no projeto, aí ela vai ver se vai ser bom ou não para ela. Giovana, você conhece a Escola Manuel Dionísio? Conheço. Qual a importância dela na sua vida? Na vida de um monte de criança e de casais, foi exemplar. E no carnaval? É excelente, é excelente. Você vê a questão profissional, profissionalismo nas escolas de samba? Eu acho que hoje está crescendo muito, porque antigamente não era assim. Hoje o carnaval virou empresas, né? Porque tem vários trabalhos ali dentro. Então, quando acaba o carnaval, ainda tem gente trabalhando, que é para desmontar as coisas. Virou uma empresa. Como foi sua chegada em outras agremiações, como porta-bandeira? Ai, eu sou uma pessoa muito dada. Dada no bom sentido. Eu sou uma pessoa muito dada, eu converso com todo mundo. Eu gosto de falar mesmo, eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar amizade, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a minha chegada, bom, não foi ruim não, porque eu vim de uma escola de vida, uma faculdade, que é a Estação Primeira de Mangueira, então as outras eu tiro de letra. Nesse quarto bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua família, a sua vida atual e a sua vida cotidiana mesmo. Uhum. E a primeira pergunta é como foi para você e para sua família o período que seu pai foi vice-presidente da escola? Foi horrível. Horrível porque a gente não tinha mais o meu... Assim, a gente não, no caso, eu não tinha mais o meu pai para mim. Eu tinha que dividir meu pai com um monte de gente. E foi ele e o Zé Ananias. Zé Ananias foi o presidente e meu pai foi o vice. Mas mesmo assim foi horrível, porque eu não via mais meu pai do jeito que eu via. Eu via meu pai muito pouco, entendeu? Então eu não gostei. Sincerona mesmo, não gostei. Eu queria ali, meu pai ali, saiu do trabalho, vim e ser meu pai, não o vice-presidente da Mangueira. E na época dele, ele queria que eu fosse segunda porta-bandeira da Mangueira. Eu falava para ele que eu não ia ser, porque os outros não iam me olhar com o olhar de a Giovana segunda porta-bandeira da Mangueira. Não, ia me olhar como a filha do vice-presidente sendo segunda porta-bandeira da Mangueira. Quais mulheres te inspiraram na Mangueira e quais te inspiram hoje? Quais que me inspiraram foi Chininha, Dona Nelma. Dona Nelma, que nem eu falei ainda há pouco, ela tinha a memória dela muito à frente da idade. Ela tinha esses projetos muito à frente. Ela era uma mulher que ela pensava muito lá na frente, sabe? A Dona Nelma foi uma pessoa que me inspirou muito. A Chininha, por ela ser vice-presidente, e acho que, se eu não me engano, ela foi a primeira. Então, isso para mim foi uma coisa assim brilhante, que eu nunca tinha visto. Depois eu vi a Regina ser presidente do Salgueiro, então foram essas mulheres. Você enfrentou dificuldades dentro e fora do samba e na Mangueira pelo fato de ser mulher? Ser mulher? É. Não. Nesse quarto bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua família, a sua vida atual e a sua vida cotidiana mesmo. Uhum. E a primeira pergunta é como foi para você e para sua família o período que seu pai foi vice-presidente da escola? Foi horrível. Horrível porque a gente não tinha mais o meu... Assim, a gente não, no caso, eu não tinha mais o meu pai para mim. Eu tinha que dividir meu pai com um monte de gente. E foi ele e o Zé Ananias. Zé Ananias foi o presidente e meu pai foi o vice. Mas mesmo assim foi horrível, porque eu não via mais meu pai do jeito que eu via. Eu via meu pai muito pouco, entendeu? Então eu não gostei. Sincerona mesmo, não gostei.
Eu queria ali, meu pai ali, saiu do trabalho, vim e ser meu pai, não o vice-presidente da Mangueira. E na época dele, ele queria que eu fosse segunda porta-bandeira da Mangueira. Eu falava para ele que eu não ia ser, porque os outros não iam me olhar com o olhar de a Giovana segunda porta-bandeira da Mangueira. Não, ia me olhar como a filha do vice-presidente sendo segunda porta-bandeira da Mangueira. Quais mulheres te inspiraram na Mangueira e quais te inspiram hoje? Quais que me inspiraram foi Chininha, Dona Nelma. Dona Nelma, que nem eu falei ainda há pouco, ela tinha a memória dela muito à frente da idade. Ela tinha esses projetos muito à frente. Ela era uma mulher que ela pensava muito lá na frente, sabe? A Dona Nelma foi uma pessoa que me inspirou muito. A Chininha, por ela ser vice-presidente, e acho que, se eu não me engano, ela foi a primeira. Então, isso para mim foi uma coisa assim brilhante, que eu nunca tinha visto. Depois eu vi a Regina ser presidente do Salgueiro. Então, foram essas mulheres. E você enfrentou dificuldades dentro e fora do samba? E na Mangueira pelo fato de ser mulher? Ser mulher? É. Não. Qual é a sua opinião sobre o protagonismo feminino na direção das escolas de samba? Eu acho que tudo tem que mudar. E isso daí está sendo brilhante. Ter uma Evelyn na liga, uma Rafaela na liga sentada. Eu, quando vi, eu cheguei a chorar, porque isso é ótimo. Isso daí o povo está acordando, porque as mulheres têm que fazer parte, sim, na bancada da Liesa, fazendo parte, representando todas nós, as mulheres negras. Para você, quais são as questões mais urgentes para o futuro do carnaval? A assinatura da carteira. Eu acho que a Liga tinha que rever essa situação e assinar a carteira de todos que ali estão trabalhando. Giovana, o que você acha desse trabalho do Centro de Memória que busca estar registrando a memória dessas mulheres que atuam e atuaram na Mangueira? Eu acho isso, olha, excelente. O que vocês estão fazendo aqui é excelente, porque assim, eu nunca pensava na minha vida, juro, eu estou jogando aqui aberto, que eu nunca mais fosse voltar aqui na Mangueira para falar qualquer coisa da minha trajetória pela Mangueira. Então, assim, é uma coisa que eu pensava que eu não fosse voltar, e eu estou voltando aqui. Eu quero agradecer a vocês que lembraram do meu nome para fazer parte desse documentário. E qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que faziam e fazem parte da nossa escola de samba? A mensagem que eu deixo é que elas continuem fazendo o que elas estão fazendo com louvor. Agora eu estou até feliz que eu estou vendo minha amiga de séculos e séculos, que é a Claudiene, fazendo isso. Quanto mais entrar pessoas e gente que conhece, porque ela conhece disso muito bem, eu acho que isso daí vem trazendo só coisas boas não só para a escola, mas para as pessoas também. Eu deixo uma mensagem positiva que não deixe o samba morrer com essas pessoas que vêm de lá de trás, sabe? Tipo Evelyn, tipo Rafaela, que está na Liga, tipo Guanaíra, que é presidente, tipo essas pessoas. Não deixe, porque o samba, ele resgata aquela pessoa que está com ansiedade, que está com depressão, sabe? Então, eu acredito muito na nossa cultura, que a nossa cultura é muito bonita, que é o carnaval, que sai daqui e leva para o exterior, leva lá para fora. Então, isso eu fico muito feliz, porque a nossa cultura não é só nossa aqui, a gente acaba levando também lá para fora. Então, a gente não tem que deixar isso acabar. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Estou emocionada com cada um de vocês. Assim. Obrigada.